Vamos lá, galera. Só para concluir aqui, eu não passei uns slides antes da gente entrar na parte 2 aqui, que é um pouco do que a gente já disse, né? Presença digital das pessoas e das empresas é possível avaliar comportamentos e até antever necessidades, né? Então a gente, cara, na busca, na pesquisa, a gente pode achar informações valiosas para o nosso processo. Pesquise mais, sempre, pesquise sempre e se conecte, né? Conhecer o seu cliente é mais que quebrar gelo, é estabelecer um link de confiança e mostrar que está preocupado com ele. Bom, eu estou insistindo muito nisso, né? Mas é a grande verdade, galera, assim, a gente tem que se conectar. A gente tem que se conectar com as pessoas mesmo que a gente está estabelecendo relações para negociar o que a gente quiser. E essa conexão ela tem que ser verdadeira. Tipo esse abraço é bom, né? O cara não está muito feliz não, mas... Porque tem um pouco disso também, né? Muitas vezes a gente se coloca numa situação de conexão em que o outro não está tão disponível a se conectar. E está tudo certo. A gente tem que respeitar isso. Então, 10 super dicas para o super negociador. Cara, sempre desconfie dessas paradas, assim, na verdade. Tipo, porque essa é uma real mesmo. Você vai lá na internet, pô, tal, aí tem lá 6 dicas para o super negociador. Você vai vender tudo que você quiser. O que funciona para isso, na real? Cara, são influências, referências, leituras super legais, que valem super a pena. Não existe bula, não existe nada estruturante, determinante, porque negociação, de novo, é um processo relacional. Então, assim, cara, não adianta você ter as 10 técnicas de você ser um super negociador, não vai funcionar. Porque cada caso é um caso, cada relação é única. E é isso. Então, desconfie. Tem um lance que eu acho que faz muito sentido na negociação, que é você começar. Há essa teoria aí de quem controla o início da negociação tende a controlar quando elas acabam. Faz sentido isso para vocês? Tipo, você entrar na negociação já colocando seu ponto de vista, sua percepção, iniciando um diálogo. Estatísticas matematicamente apresentam resultados de que isso é melhor, porque você tende a conduzir esse diálogo. E essa condução pode fazer com que você seja melhor sucedido no fim. Esse princípio, que é uma teoria, é uma teoria empírica, né? Ela é parametrizada por estatística, pode ser um elemento legal para vocês terem em mente. É claro que não é determinante, mas é um aspecto. Cara, de novo, escute. Esse princípio aqui da escuta, ele é para mim, assim, o aspecto fundamental na negociação. Por mais que eu tenha dito agora, comece, já chegue falando, já se coloque, o exercício da escuta é fundamental para você, inclusive, com base naquilo que você tem, saber como se colocar. Porque a partir da escuta, e foi muito legal a dinâmica que a gente fez, porque ela provocou com perguntas, entendimentos, ou seja, depois ela escutou ativamente os aspectos do negócio dele para poder trazer os artifícios naquela negociação. Cara, a escuta é fundamental. E escuta ativa, galera, escutar ativamente, porque a gente muitas vezes está só observando o serzinho na nossa frente falando. A gente não está escutando ele, não está escutando com o coração, com o ouvido, e a gente está aqui já maquinando na resposta e os 3 caminhos que eu tenho para seguir naquela negociação e eu não tô ouvindo a pessoa. Cara, isso aqui é muito importante. Ou seja, eu tenho um problema. Então, se você tem clareza do problema que a outra pessoa tem, ou do que ela quer resolver, qual é a necessidade dela, qual é o desafio dela, a intenção dela, você vai ser mais capaz de adequar as suas argumentações e o seu negócio para aquilo. E, cara, não tem julgamento, não tem culpa, porque isso é uma maluquice também, né? De novo, o fato de você se perceber e perceber o outro te ajuda a não entrar nesse lugar do julgamento e não entrar nesse lugar da culpa ou de culpabilizar o outro. Então,
por mais que seja uma relação pessoal, né? Dois humanos ali em diálogo ou mais, e cada um carregando a sua trajetória e a tua história, isso vai se evidenciar em algum momento na relação. Então, sem julgamento, sem culpa, a probabilidade de você entender melhor o problema e propor melhor a solução vai ser maior. Reconhecimento humano está em você ter clareza sobre o que é o indivíduo, o que é o negócio dele, o que é você nessa história e quais são os seus argumentos negociais. Então, separar isso é fundamental para que, inclusive, a gente não entre naquele lugar do julgamento, naquele lugar da culpa, né? E inteligência emocional é, de novo, a capacidade que a gente vai ter de se reconhecer e reconhecer o outro e se colocar dentro dos contextos que a vida nos apresenta. Se vocês não conhecem, nunca se aprofundaram nessa ciência, sugiro muito que vocês busquem informações, leiam, tem artigos fodas, tem livros irados sobre inteligência emocional. E é muito legal compreender isso, porque de fato, compreendendo isso, você não vai levar as coisas para o lado pessoal com tanta facilidade. E continue ouvindo. Sempre. Escute mais. Porque, de fato, a inteligência pra gente aqui, cara, ela é emocional. Você pode ser um cara super fundamentado, com QI elevado, com pós-doc, já leu 400 livros. Mas se você não tiver isso aqui bem apurado, bem compreendido, vai ser um grande desafio nas suas negociações da vida, né? Então, reconhecer, entender e gerir as emoções. As suas e das pessoas que você está lidando. Então, se você toma uma porrada de um reativo, uma porrada verbal, como é que você lida com isso? Você vai levar para o lado pessoal, vai ficar ofendido, vai sair na porrada também? Faz sentido isso? Acho que não. Então, inteligência emocional está nesse lugar de você se perceber, se reconhecer, reconhecer o outro, e nesse embate, entre aspas, relacional e nessa negociação, como é que você percebe, e aí muito a percepção do outro, porque às vezes o contexto do outro aparece apenas na negociação presencial, né? Então você pesquisou, viu quem é essa pessoa, você não conhece, enfim, mas quando você se coloca naquele contexto relacional é que esse outro se manifesta. Então como é que você lida com isso? Às vezes tu toma uma banda emocional, e aí? Como é que você reage a essa situação? Inteligência emocional é a parada. Bom, então é isso. Ajuda você a sentir empatia, a construir um relacionamento e vínculo mais fortes, elementos essenciais no processo de persuasão. Então é isso, né? Como é que eu estabeleço, como é que eu compreendo, reconheço, estabeleço vínculo, e esse vínculo que vai me fazer conduzir melhor as negociações. Sejam elas de negócio, de preço, de matrimônio, de vida pessoal. Perceber e reconhecer o outro é a chave do negócio, né? E aí, continua nesse processo. Escute mais, escute sempre. Bom, sinergia. Cara, sinergia é aquilo da construção do vínculo, né? Então, você está ali num processo negocial, a primeira coisa que você pode perceber como oportunidade de estabelecer algo para além de uma narrativa é a construção de vínculos. Então, identificar interesses comuns que podem convergir entre você e o seu potencial cliente ou aquela pessoa que está à sua frente, enfim, que você está negociando qualquer coisa. Essa é uma chave muito interessante de caminhar para um lugar que é o que todo mundo quer fazer num acordo e numa negociação, quer dizer, numa negociação que é o acordo, né? Então, estabelecer esse vínculo, esse elo e essa sinergia é o caminho para isso. Então, você vê aqui na dinâmica que rolou, tipo, em algum lugar eles se conectaram dentro de uma narrativa para além do preço, para além do produto, que é outros valores agregados no café, ele construindo uma experiência inovadora. Eles foram super criativos na dinâmica, né? Criou um negócio, prototipou, já arrumou até uma sócia ali.
Que é um pouco isso, como é que essa conversa vai para além ali das questões pragmáticas e práticas e você estabelece algum vínculo emocional. Tudo vai fluir a partir daí. Então foque no que é comum. Barganhas podem deixar uma das partes ressentidas e inibe a busca por ganhos conjuntos. Então, esse lugar do espremer, do negociar, do barganhar é um mecanismo que muitas vezes interrompe o estabelecimento de sinergia e de vínculo. Porque aí você está saindo de um campo emocional e indo para um campo muito prático. E muitas vezes as pessoas vão muito para esse lugar na negociação, logo de cara. Então, como é que eu construo um ambiente em que eu possa sair dessa esfera pragmática operacional do preço, do fechamento, dos acordos, porque isso é uma etapa conclusiva desse processo, e vou para um lugar mais de construção de relação mesmo, de potencializar essa relação que eu estou querendo construir. Bom, escute mais e mais. Galera, o corpo fala, tá? A real é essa. Depois das palavras, a linguagem corporal é a forma mais eficiente de comunicação. E aí é super comum você ver num ambiente coletivo como esse, múltiplo, diferentes comportamentos, né? Não só de personalidade, da forma como eu me expresso, mas o meu corpo, né? Então tem gente que está o tempo inteiro quicando, né, na cadeira, né? E tal. Tem gente que está tranquila, relaxadona e tal. Tem gente que, enfim, fala com as mãos, expressa, boceja. E é isso, assim, como é que a gente se percebe como um ser integral, né? Que é alguém que está pensando, sentindo, falando e se movimentando, se expressando. E na negociação isso aqui faz muita diferença, porque assim, se você vai para a negociação... Tem aqui um negócio para vender aqui. Como é que o outro te percebe? Como é que o outro... Qual a confiança? Porque assim, a percepção sobre algo ou sobre alguém está relacionada a tudo. O que o outro está falando, qual é o caô que ele está mandando, o que ele está vendendo, como é que eu estou, que atitude, expressão, que energia eu transmito, como é que eu me conecto energético. Então, dependendo de como você se coloca nessa negociação e nessas conversas, como o seu corpo se manifesta, isso vai determinar um monte de coisa. Então é legal ficar atento a isso, assim, né? Os introvertidos têm uma natureza mais contida na fala, na expressão do corpo, e aí se coloca numa situação onde precisa se apresentar ou falar. Cara, é um desafio. Frio na barriga, incômodo. Tá tudo certo. Se reconhecer nesse lugar do introvertido é, inclusive, fundamental para o introvertido saber como lidar em situações de exposição, né? E como é que eu coloco meu corpo nesse contexto, né? Como é que eu me expresso corporalmente para isso. Então é importante prestar atenção na maneira como a gente fica, como a gente senta, como a gente fala, como é que a gente usa o contato visual, olho no olho, né? E como é que a gente se comporta diretamente. Então, se você está querendo vender algo ou receber algo de alguém, cara, olho no olho, né, galera? Assim, quem é aquele ser humano que está na minha frente? Então, contato visual, olho no olho é troca energética. Pá! E aí tu já sente logo, aí não bateu, o santo não bateu, né? Isso acontece, e beleza. E aí, como é que é isso, né? Então, esses aspectos são muito essenciais, né, no processo de negociação. Às vezes você está no ímpeto de fechar um negócio, cara, eu preciso consolidar esse negócio, bater minha meta, fazer aquela pratinha, ele é o cara que vai comprar o meu produto e tal. Cara, não, às vezes não. E entender isso de cara ou no início do diálogo é, inclusive, sadio para você estabelecer um recontato. Porque tem um lance que a gente já falou um pouco mais cedo, que é ciclo de venda. Qual é o ciclo de venda do teu produto? O teu produto é um produto de uma venda transacional, que é tipo assim, cara, eu vendo controle, você precisa de controle, toma controle. Controle custa tanto, papum. Ou é um tipo de negócio onde você precisa construir uma relação de confiança, uma relação de reconhecimento e de compreensão, porque muitas vezes essa relação determina um ciclo de venda maior. E eu preciso estabelecer vários pontos de contato com aquele cabra para o cara assinar um cheque, para o cara fechar um negócio comigo.
Então tem a ver com confiança, tem a ver com a própria natureza do teu negócio. Então, às vezes é isso. Primeiro approach, contato. Pum, legal. Um lead mais um potencial cliente. Então ele vai estar aqui para eu poder estabelecer uma relação com ele, construir essa relação até chegar à venda. Às vezes o que você precisa não é vender, mas às vezes o que você precisa é educar. Como é que eu construo um processo de comunicação e conhecimento para aquele cara estar apto a comprar alguma coisa, tudo bem, comprar alguma coisa minha. De repente, ele nem está preparado para comprar o que eu tenho para vender. E eu já estou querendo, na negociação, assinar o cheque. Não vou vender nunca. Então, como é que eu entendo a natureza do meu negócio e o comportamento do meu consumidor e a realidade do mercado que eu estou inserido para poder perceber que talvez no meu ciclo de venda, no meu processo de negociação, o fechamento, a apresentação de preço e a apresentação de uma proposta formal, eu já vou ter que ter percorrido uma série de etapas, onde eu tenho que mostrar, olha como é que funciona, olha a importância disso para o mundo, olha como é que as pessoas precisam disso. Você sabia que isso é fundamental para você fazer A, B ou C, não sei o que lá? Então, vários negócios, principalmente no ramo de tecnologia, surgem e se fundamentam comercialmente e negocialmente a partir de, marketing de conteúdo. Então, como é que eu crio uma estratégia de nutrição do meu potencial cliente, do meu mercado-alvo, com conteúdos que vão trazendo minha reputação, minha autoridade, que eu comece a ser percebido pelo mercado, para, de repente, esse cliente já chegar, esse potencial cliente chegar até mim, convencido de que ele precisa comprar. Parece muito ficar escutando, cara, isso aqui é premissa, assim. Escuta ativa sempre.